Olá, alô, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus, mais uma mensagem de Deus no seu coração. Você encontra lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo do 1 a seguir, ouça o que fala essa mensagem de Deus. Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a pelejar em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão. E far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amoreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos, até que ninguém lhes ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra de Argobe, e o reino de Og e Bazã. Todas essas cidades eram fortificada com altos muros, postos e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros, e destruímos lá, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nos pôr presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles dois reis, dos amoreus que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermos chamam Sirion, porém os amoreus lhe chamam Seni. Todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está por vestura em Raba. Todos os filhos de Amon, de 9 côvados, e seu comprimento é de 4 côvados, a sua largura pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroé, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Gadistas. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Ogebe, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argobe,
até ao tempo dos gigantes e macatistas, e a chamou pelo seu nome, Bazã, Arbotei, Jair até este dia. E a Marque dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Amon, a meia tribo, a meio do ribeiro e ao Temo, e até ao ribeiro de Jaboque, o Temo dos filhos de Amon. Como também a caminho e ao Jordão, como o Temo, desde Quirenete até ao mar da Capina, o mar salgado, Abaí, mar da caminho, o mar salgado, Abaí, show de Asdote, Pisga, para o oriente. E vós mandei mais no mesmo tempo, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu a terra, esta terra, para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, adiante dos vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vossos gado, porque eu sei que tendes muito gado. Ficarão nas vossas cidades, que já vós tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar, da além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança, que já vós tenho dado. Também já dei a ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim farás o Senhor a todos os reinos que tu passares. Não os temas, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. Glorificado seja Deus. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu pedi graças ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que deu nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me faleis mais neste negócio. Sobe ao sumo de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao norte e ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforte-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que apenas verás,
assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Glorificado seja Deus. Meus amados, mensagem maravilhosa. Mensagem essa que se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo do 1 ao 29. São 29 versículos maravilhosos, a qual nós vemos a palavra de Deus se cumprindo na vida de todo aquele que crê e espera e confia no Senhor. Quantas vezes nós estamos bem perto da terra prometida e nós não vemos? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca e falamos que faremos isso ou aquilo? Aqui o servo do Senhor pede para entrar naquela terra, mas o Senhor permite apenas ele ver a terra prometida. Glorificado seja Deus. Aqui trago eu um ponto referente aqui ao versículo 25, aonde a palavra vai nos dizer: os israelitas defrontavam-se com inimigos poderosos, aos quais não poderiam derrotar com suas próprias forças. A tendência natural de Israel era temer as consequências pavorosas da derrota. Sua única certeza da vitória seria mediante a confiança em Deus. Aqui, meus amados, nós estamos ouvindo o que essa mensagem está nos dizendo, esse ponto referente aqui ao versículo 32, ao versículo 22 do capítulo 3 de Deuteronômio, aonde aquele povo viram o quanto era grande aquele povo, e ele sabia que ele sozinho não conseguia, mas existia uma força maior, como existe hoje, a força que nós temos dentro de cada um de nós, que é a confiança em Deus, para as batalhas do dia a dia, para os gigantes que se levantam contra nós, enfermidade, dificuldade financeira, saúde, muitas das vezes trabalho não é o suficiente para nós dar aquilo que nós queremos dar aos nossos familiares, e por isso muitas das vezes nós ficamos angustiados, sem saber o que fazer. Mas aqui havia naquele povo ali a certeza de que Deus estaria com todos eles. Eles não tinham condições suficientes de derrotar os seus inimigos, mas existia uma confiança em Deus, que Deus era com cada um deles e que eles não ficariam sem ver a vitória na presença de Deus. Quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos em Deus, nós vemos o quão grande é a grandeza de Deus. Mas para isso nós temos que confiar, crer e confiar no Senhor, para que nós vejamos a vitória nossa diante dos nossos inimigos. Quando o crente dedicado se defronta com dificuldade parecida insuperável, bem como oposição esmagadora, Deus promete estar com ele e lhes dar força e poder para cumprir a sua vontade para com ele. Glorificado seja Deus. Todos nós, meus amados, quando estamos em determinadas situações difíceis, nós buscamos ao Senhor, mas nós não precisamos buscar ao Senhor só no momento de dificuldade, só no momento da angústia, no momento da dor, no momento da necessidade. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o coração, dia após dia, noite após noite, manhã após manhã, tarde após tarde. Nós devemos buscar
ao Senhor com força, com fé e na certeza que Ele suprirá as nossas necessidades. Quantas vezes nós estamos em determinadas situações e nós buscamos o Senhor, mas nós temos que buscar ao Senhor todo santo dia, todo momento, todo instante. Nós temos que buscar Ele, porque Ele não esquece de nenhum de nós, não. Ele não esquece. Por isso cabe a nós se esforçarmos mais e buscar a face do Senhor, porque Ele não esquece de nenhum de nós. Lá no versículo 25 do capítulo 3 de Deuteronômio, a palavra também vai nos falar esse ponto referente. Moisés desobedecerá grandemente a Deus, sendo-lhe então dito que ele não entraria em Canaã, porque Moisés desejaria ver a terra prometida, ou pisar nela, mas o Senhor foi bondoso com ele, ainda mostrou, ainda deixou ele ver a terra prometida. Se você tem um sonho de entrar na terra prometida, faça a vontade de Deus. Quando eu digo você, eu estou dizendo a mim também. Eu tenho que fazer a vontade de Deus para eu alcançar meus objetivos. E quantas vezes eu venho para dentro da palavra e eu me sinto falho? Quantas vezes eu venho para dentro da palavra e eu me sinto tão falho, mas tão falho, que eu digo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Quando nós vemos para dentro dessa palavra, nós vemos o quanto nós somos frágeis. Mas nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que tudo pode. E a um Deus que nos sustenta. E não nos deixa nem nos desampara. Mesmo assim, ele implorou a Deus, pedindo que revertesse a ordem e lhes permitisse atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida. Deus não o entendeu, Deus não o atendeu, a fim de ensinar que o pecado de um líder espiritual tem grave consequência e incorrerá em juízo mais rigoroso. Meus amados, aqui fica essa mensagem para o coração de cada um que se encontra aí, mediante a palavra do Senhor. Aqui ele sabia que tinha errado, ele sabia do que tinha feito e o Senhor havia falado com ele que ele não entraria na terra. Mas mesmo assim ele impôs-se pedir para entrar na terra, mas o Senhor não o permitiu. E fica aqui para mim e para você um alerta, para que nós tome cuidado com o nosso erro, para que nós não venha apenas ver a nossa terra prometida e não desfrutar dela. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar a face dele. Ouça o que fala aí dessa mensagem. O funesto fracasso de um líder espiritual da igreja, como exemplo de obediência ao Senhor, pode impedi-lo de exercer certas áreas do ministério evangélico. Glorificado seja Deus. Quantas vezes nós vimos pessoas que passam anos e mais anos de dirigente, não chega a pastor, não chega a um outro cargo. Aí talvez você diga, por que acontece isso? Talvez seja como a história de Moisés, por desobediência. Eu tenho sonho, mas talvez a minha desobediência não permitiu ainda que eu alcançasse os meus sonhos. Eu tenho sonho a realizar, eu tenho desejo no meu coração a realizar, mas eu não realizei ainda. Por quê? Porque talvez eu me encontre em dívida com o meu Senhor, com aquele que eu escolhi como Senhor e Salvador da minha vida. Portanto, meus queridos, fica o alerta. Cuide-se a fazer o bem,
para que você possa desfrutar da terra prometida e não fique como Moisés, apenas vendo de longe. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.